Fala galera, beleza? Eu me chamo Matheus. E eu, Tainá. E a gente está aqui hoje para contextualizar um pouco o que está acontecendo na nossa vida. O começo da nossa história, a gente começou contando lá no primeiro vídeo do nosso canal, então eu vou colocar o card em algum lugar aqui em cima para depois vocês irem lá dar uma olhada. Tudo começa em São Paulo. Então, o primeiro lugar que a gente se encontrou pessoalmente, né, que a gente se conheceu pessoalmente, foi em São Paulo. Eu tava voltando dos Estados Unidos e aí eu ia ter uma conexão em São Paulo. Depois de pensar muito, eu decidi falar pra ele: estou indo pra São Paulo. Se quiser me ver, vamos combinar. Aí eu não pensei duas vezes, peguei meu carrinho já e partiu São Paulo. Aí a gente ficou lá 4 dias, né? A gente passamos 4 dias lá, curtimos o final de semana. E aí cada um foi pra tua casa, né? Ela veio aqui pra Santa Santa Catarina e eu voltei pra Cosmópolis. E naquele ponto, eu já estava me preparando já para ir viajar. Já tinha pedido para sair do trabalho, já tinha juntado uma grana, já tinha vendido umas coisas, né? Enfim, organizado as minhas coisas. E o meu plano era para ir para Chapada dos Veadeiros, fazer um voluntariado numa ecovila. E Tainá tava em Santa Catarina. Eu tava na casa dos meus pais, na chácara. A chácara é a casa dos meus pais, então quando eu falo chácara é a casa dos meus pais. What? Eu tava lá, já fazia umas 2 semanas e eu decidi vir pra Floripa pra ver o que rolava e tal, porque quando eu tava nos Estados Unidos eu falava: se eu voltar pro Brasil eu vou morar em Florianópolis. Quando eu voltei pro Brasil a ideia era outra, eu já tinha esquecido dessa história de Florianópolis, mas surgiu a oportunidade e daí eu pensei: bora lá. Estando aqui em Floripa, eu fiquei acho que uns 15 dias, a gente conversando, e ele deu a ideia de eu tentar voluntariado no mesmo lugar que ele ia, lá em Goiás. Então eu pensei, por que não? Peguei, fiz um e-mail pro lugar, eles, tipo, em um dia eles me responderam e coincidiu que eles precisavam de alguém. Detalhe, né? Eles demoravam pra caramba pra responder, porque devido à rotina deles, lá também tinha semanas que não tinha internet, era bem difícil o contato. Até tá certo que eu ia pra lá, demorou algumas semanas. E ela foi no mesmo dia que eu mandei e-mail, eu já, pode vir. Como eu teria que passar em São Paulo de novo, outra conexão? Será que teria mesmo? Claro que sim! Então eu peguei e falei: tô indo pra São Paulo, eu tenho que passar aí. E aí tu fez uma conexão lá em São Paulo de quanto tempo? De 10 dias. Continua. Então, fiz uma conexão em São Paulo de 10 dias na casa dele. Agora é sua vez. Então, ela ficou 10 dias lá em casa, enfim, conheceu meus pais, conheceu lá Cosmópolis, conheceu a minha cidade. Só que daí, o objetivo que eu tinha, né, inicialmente indo lá pra Chapada, era para eu fazer o trabalho voluntário, daí eu trocava umas horas de trabalho por acomodação e alimentação.
E aí no tempo de descanso eu ia desenrolando um trabalho online pra daí tirar uma grana e conseguir continuar viajando, né? Essa era a nossa pegada. Tanto, né, que lá no primeiro vídeo que a gente conta o começo da nossa história, a gente mostra que a gente se conheceu através de um curso de nomadismo digital, né? Pra conseguir fazer uma grana na internet e ficar viajando. Só que daí, vivendo lá, a gente foi percebendo que não dava pra trabalhar no tempo de descanso. A gente tinha dificuldade em trabalhar com a internet por causa da internet, enfim. Aí lá é uma experiência maravilhosa, foi uma experiência maravilhosa. Só que os projetos que a gente tinha não dava pra ser feito lá. Daí a gente saiu lá da Ecovila e a gente foi curtir um pouco a Chapada. A gente ficou uma semaninha lá curtindo, né? A gente alugou um carro e foi conhecer os lugares. Daí de lá viemos aqui pra Santa Catarina. Sim. E aqui em Santa Catarina a gente foi pra Guaramirim, né? Na casa dos pais dela. Na chácara. Na chácara, que é uma casa dos pais dela. E daí eu conheci os meus sogros, conheci a galera lá, conheci a família. Morou lá por 2 semanas Moramos também. Moramos lá por 2 semanas e depois, enfim, a gente queria dar continuidade, né, nas nossas coisas, na nossa vida, né. Na real, a gente tava entediado. Isso é verdade. Vamos ser Desculpa, sinceros, Carlos e né? Dani, mas... Não, a gente estava pensando assim, meu Deus, a gente precisa fazer algo da vida, real, a gente precisa conhecer algum lugar, a gente precisa sair, fazer algo, né? E daí, quando a gente começou a conversar lá atrás, nossa primeira trip, assim, que a gente tava planejando e tudo, era pra vir pra aqui, pra Floripa. Então a gente nem tinha se conhecido nem nada, nunca tinha se encontrado, a gente tinha uma viagem marcada já. Só que daí a gente não veio pra viajar, a gente veio pra morar e estamos aqui há 2 anos. A gente colocou as mochilinhas nas costas, decidiu um dia, pegou as mochilas no outro, no outro a gente procurou casa. No 4º dia a gente já tinha casa, já tinha fechado e... Real. Tipo, a gente entrou na casa que não tinha nada, só tinha as mochilas nas costas e boa. Dia 29 de janeiro desse mês aqui vai fazer 2 anos que a gente tá morando aqui em Floripa, nessa ilha, bem... muito foda, sério. Conquistou um lugar aí nos nossos corações. E o nosso objetivo principal vindo aqui pra Floripa, na real, era pra gente se conhecer mais, né, morar junto, porque aqui foi o primeiro lugar que a gente ficou junto sozinhos, né, então é uma rotina diferente, enfim, aprendizados. E o nosso objetivo principal é a gente se conhecer e continuar a viagem, e com a ideia mesmo de ir pra Europa. Contextualizando, isso tudo era no meio da pandemia. Era o quê? 2021. Em 2021. 2021. A gente passou a virada do ano de 2020 para 2021 nessa Ecovila. Então, logo em janeiro de 2021, a gente veio pra Floripa. Real. Tá. A gente queria se estabilizar primeiro, esperar essa poeira aí abaixar pra daí a gente conseguir continuar os planos. Que os nossos planos iniciais era eu dos Estados Unidos iria pra Europa. Porém, veio a pandemia e decidi vir pro Brasil. E eu, no começo de 2020, eu já tava me organizando pra daí eu mochilar pra Europa, sair do meu trabalho e ir. Só que daí, todos os meus planos de 2020 deram errado, né? Como da maioria das pessoas. Só que daí, voltando aí pra Floripa, a gente começou a morar aqui, um lugar maravilhoso, e a gente tava ludibriado, a gente tava encantado. Com 1 ano morando aqui... Com razão, né? 1 ano morando aqui, a gente pensou, a gente não vai mais embora. Nunca mais vamos sair daqui, a gente tava vendo pra comprar casa. A gente tava querendo se estabilizar aqui, tipo, pra sempre. Real, paraíso aqui. Na metade do ano passado, a gente tava com empregos estáveis, a gente tá numa casa legal, morando num bairro muito massa aqui no Campeche, sério,
o melhor bairro de Floripa, Na nossa opinião. na nossa opinião, né? No caso, pra gente, né? Pro Aham. nosso estilo. Faz muito sentido é. pra gente. Só que, com tudo isso, a gente tava infeliz, sabe? Toda semana a gente tava pirando e não sabia o que que era. Por quê? Provavelmente entediados. Provavelmente entediados, exatamente. Daí, enfim, a gente tava também cansado e tudo mais, porque, foi batalha aí esses tempos, né? Porque que nem a gente tá morando num lugar muito massa, só E que a tem gente um ralou preço pra pra caramba, pagar, tem né? um preço. E aí, em julho, a gente foi pra Cosmópolis, foi a primeira vez que eu voltei pra casa depois que eu saí. A gente foi pra lá pra ver meus pais, né, ver a família, amigos, e a gente tava por lá. E aí um brother nosso, o Guizão, salve Guizão, a gente se encontrou num bar lá e ele é um brother que sempre me animou pra ir atrás da minha cidadania, pra ir atrás dos meus documentos, que eu já tinha comentado com ele que eu tinha parente italiano, enfim, e ele tem mais conhecimento sobre esses processos e ele sempre me dava pira pra ir atrás disso. E coincidentemente, ele tava na Itália e nessa semana que a gente também tava lá, ele apareceu assim no bar do nada. Ele apareceu lá. Enfim, e mais uma vez falando pra ir atrás disso. Daí a gente entrou nessa de novo, a gente foi atrás dos documentos. A Tainá, pra quem não sabe, ela é uma detetive de primeira real. FBI. Ela é uma FBI. Eu não sei se eu podia falar isso daqui no YouTube, mas Estragou. enfim. Daí ela começou a pesquisar tudo, minha árvore genealógica, começou a pesquisar documento, enfim, fez uma puta de uma varredura lá e encontrou um monte de coisa. E aí a gente entrou nessa pira aí, foi achando documento, foi ligando pro cartório, enfim, a gente chegou no ponto que a gente descobriu que sim, dá pra reconhecer minha cidadania italiana, por via legal, tudo certinho, é só fazer. Só que a questão que eu acho que mais nos deu um gás aí pra ir atrás disso foi que, como tava mudando de governo lá na Itália, não sabia muito bem como que era os pensamentos, né, da ministra que estava entrando, né, a gente estava um pouco receoso em relação às leis em relação à cidadania, imigração e tudo mais. Então Porque a gente estavam falando que estavam dificultando e que tinha um prazo. Acho que em 2023 ia ser mais difícil falar, estavam falando isso, né? Exatamente, daí a gente, tem a oportunidade de tirar e pode ser que não tenha mais pra frente, então a gente pensou, agora é a hora, a gente tem que correr atrás disso. Porque vai ser uma porta que vai abrir muitas outras portas pra gente. Exatamente, daí, desde que a gente chegou de Cosmópolis, né, da viagem que a gente foi pra lá, a gente tá nessa pira aí, a gente tava correndo atrás de tudo, enfim, de documento, enfim, de tudo, tá nessa loucura. Daí no próximo vídeo acho que eu vou contar um pouquinho mais detalhado sobre o processo da cidadania. Enfim, real que estamos nos mudando, estamos deixando, né, Nossa casinha, deixando essa ilha que a gente ama tanto. Não digo que nunca mais vamos voltar pra Floripa, né? Porque voltando pro Brasil, com certeza, a gente vai Aqui voltar é pra nossa Floripa. casa. Aqui é o nosso lugar. Mas enfim, estamos indo pra Itália. Ó, a bateria tá acabando, tá vendo lá vermelhinho, né? Ele vai me abandonar. Não vou te abandonar. É que nós vamos sim pra Itália, só que eu vou agora, no finalzinho já do mês eu vou sozinho. Ela vai ter que ficar aqui no Brasil. Só que é só por alguns meses, porque enquanto eu tô fazendo meu processo de reconhecimento da cidadania, ela é turista
E caso demore mais que os 3 meses, né, que é o tempo de turismo lá na Europa, ela vai ter que voltar, então a gente não vai querer correr esse risco. Então eu estou indo no final do mês, vou fazer o processo lá e assim que já tiver certo os documentos, tudo, aí ela vai atrás de mim e a gente se reencontra lá. E se vocês quiserem, a gente vai compartilhar com vocês. Não é se vocês quiserem. A gente vai de qualquer jeito. A gente vai compartilhar de qualquer jeito, tá? Então, nos próximos vídeos a gente vai compartilhando aí a nossa mudança. Ele também vai vir aqui contar um pouco do processo de cidadania, como eu não vou estar lá, eu vou obrigar ele a fazer vídeos pra me mostrar. Então tem um compromisso. Porque eu também vou conhecer por vídeo, né? Então ele vai postar, eu também vou estar conhecendo, vocês também vão poder conhecer. E a gente vai postar o segundo vídeo da nossa história, assim, bem bonitinho, pra mostrar os lugares que tá tudo no HD guardado. Que deve ser uma continuação, né, do primeiro vídeo, né, aquele pra mesmo contextualizar. Estilo. Mas é isso aí então, galera. Dá um like aí no vídeo, comenta, se tiver alguma dúvida sobre o processo, enfim, qualquer coisa que quiser saber, escreve aí embaixo que vai ser massa a gente trocar essa ideia. E é isso aí, nos vemos aí no próximo vídeo. Valeu! Toca aí, cara!